Olá, você está assistindo Yoga Sem Frescura. O assunto desta semana é o patriarcado no yoga, caminhos e descaminhos. Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose, vamos falar sobre esses novos tempos. Homens e desconstrução, novos vocabulários, comportamentos tóxicos e homens acuados. No programa de hoje, e diante dessa inevitabilidade, é um assunto inevitável, né? O Yoga Sem Frescura resolveu trazer para bater um papo conosco 3 pessoas: a Mila Desert, a Aline Marcondes e o Fabrício Melkor. Bom, diante dessa inequívoca linguagem dos textos de yoga, onde, mesmo durante o período tântrico, tá, o yoga sempre foi escrito por homens, com citações explícitas dirigidas aos homens, onde até o século XX, pelo menos, nenhuma mulher era aceita em nenhuma escola de yoga, muito menos ocidentais. E uma mulher corajosa, ela abriu o caminho, a força, a forceps, né? Nesse novo universo. O nome dela é o Eugenie Peterson. Quase ninguém conhece ela com o nome de batismo. O nome dela artístico é Indra Devi, né, que ela adotou durante umas filmagens lá na Índia. Ela também foi atriz. E a Indra Devi, ela me contou pessoalmente que em 1937 ela enfiou na cabeça que ia fazer de qualquer jeito aula com Krishnamacharya. E o cara, né, e o indiano, ele se recusou terminantemente a ter uma mulher fazendo aula com ele e uma mulher ocidental. Mas apesar da pouca altura dela, ela é baixinha, a Eugenie, muito brava, ela usou a influência que ela tinha como esposa de um diplomata da Tchecoslováquia para forçar a prática com esse mestre. Bom, de lá para cá, não apenas ela ajudou a popularizar o yoga no Ocidente, mas ela começou a dar aulas em Hollywood para artistas como a Marilyn Monroe e a Ava Gardner, que eu acho que muita gente nem conhece essas atrizes agora, como também para mulheres, né, de todos os tipos. E saibam que se hoje vocês mulheres fazem yoga, é parte devido a essa mulher incrível e o trabalho que ela fez, que ela peitou todo mundo para que isso fosse possível. Então, de lá para cá, isso abriu um caminho. E aí a gente vai perguntar para as pessoas que a gente trouxe hoje como é que eles veem isso, como é que eles veem esse mundo novo dentro do yoga, que era basicamente um mundo machista, né? Um mundo onde mulher não entrava e tudo mais. Mila, o que você tem a falar sobre o assunto, Mila? Tem bastante pauta aqui, né? Eu estudei, tenho vários papeizinhos aqui, mas queria que tu fizesse uma pergunta primeiro. Qual é a pergunta? Isso são dados de realidade. Qual é que é a questão? Onde que está o ponto de tensão? Menos mulheres dando formação e mais homens no poder, né? O patriarcado tem essa questão social de poder, mais homens no poder, né? Ou mais homens na vitrine, né? Qual é o ponto de tensão? Que as mulheres não têm espaço, é isso? Então, a gente nunca soube explicar isso direito, porque eu fiz uma linha do tempo do yoga baseado justamente nisso, que eu identifiquei que tinha muito pouca mulher fazendo formação, escrevendo livro, fazendo coisas que... E aí eu comecei a descobrir, tinha realmente mulheres fazendo isso. Teve uma primeira mulher que fez um congresso incrível aqui no Brasil, né? Outras são escritoras, outras foram as primeiras que gravaram, e ninguém fala sobre elas, elas estão apagadas na história do yoga. Então, se não tiver esse levante, se não for colocado nos cursos, ninguém fica sabendo. Tiveram, sim, e ainda tem. E o que eu fico encasquetado é assim, as mulheres são maioria, são a esmagadora maioria na prática de yoga. Por que ninguém fala sobre nenhum trabalho expressivo? De vez em quando aparece uma fazendo uma coisinha aqui, outra ali, mas não tem aquela expressividade que os homens passaram durante muito tempo, tiveram e ainda estão tendo. O que acontece? O que você acha, Mila? Que fenômeno é esse? Por quê? Questão de atravessadores socioculturais, né? A gente está falando de uma época do yoga em que mulheres não se destacavam, não poderiam participar, mas na área da ciência também não era permitida mulher participar, né? Então tem uma questão social do papel da mulher há 100, 200, 300 anos atrás
E que, claro, que diversas áreas continuam reforçando esse papel, porque faz parte de uma fraternidade manter esse sistema. Pronto. A mulher continua lutando por seus direitos em diversas áreas, não é dentro do yoga. O que me surpreende dentro do yoga é que é para ser um espaço, um território de reflexão, um espaço de emancipação e um espaço para nós nos vermos mais como almas filosóficas e não em questões de gênero, em questão de patriarcado ou não. Isso me preocupa um pouco mais. Eu venho de um estudo do yoga que eu tenho chamado de social, e que tem muito dado na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil nem se começou a conversar ainda, o André. Por exemplo, o yoga no Brasil é muito, isso me deixa bastante preocupada também com a questão que vocês estão trazendo no programa hoje. O yoga no Brasil não possui um estudo sequer na área sociocultural de contextualização de prática e de fomentação de habilidades e de fundamentos, nem para trauma, nem para a comunidade LGBT, para nenhum tipo de ser humano que existe fora do que se pensa como normal. Então, o que é normal dentro do yoga? É pessoas estarem em relaxamento e pessoas estarem estressadas. Mas em nenhum momento se preocupa de onde que vem esses sintomas e de onde que aparece, né? Então, me preocupa bastante a questão de espaço de homens e mulheres, mas eu não esperei nenhum homem me dar um facão, eu peguei o meu facão e fui abrindo caminho. Né? Então, assim, realmente não esperei. Os homens que me apoiam, isso, tem até maior número do que mulheres me apoiando, isso é um dado que a gente pode discutir aqui. Eu tenho o maior número de cientistas lendo os meus livros do que mulheres, cientistas lendo os meus livros, me dando feedback. Então, assim, é uma distorção que a gente tem aqui também, né? Quem é que está apoiando quem e quem é que está tirando o espaço de alguém, né? Então, mas essas questões de pesquisa, por exemplo, a gente fala muito do yoga, o yoga é para todo mundo. Mas se o yoga não tem uma habilidade, não tem facilitadores, capacitadores de yoga, de meditação, que são preparados para encontrar diversidade com todos os atravessamentos, não é só numa questão de gênero, mas os atravessamentos culturais, os atravessamentos de geração, por exemplo, não ter esse cuidado de, o yoga que se praticava lá há 3.000 anos atrás era para um contexto, para uma cultura, para uma situação. O yoga que se pratica aqui hoje é completamente para um outro lugar, para um outro tipo de ser humano. A gente vai muito no, ele tem estresse, então ele precisa de yoga para ficar zen. Mas o que levou ele a ter estresse, né? Quais são os atravessamentos que corre esse ser humano e que fazem dele sofrer? Nós estamos muito preocupados com o sofrimento da coluna torta, o sofrimento da musculatura mole, o sofrimento de uma articulação X, e não estamos preocupados com o maior sofrimento do ser humano, que é o sofrimento de poder ser e ter liberdade de ser quem ele quiser ser, né? Então a gente não discute isso, e isso se atravessa junto com a discussão do patriarcado, sabe? Homens e mulheres, mas existem mais do que homens e mulheres, existem seres humanos que têm potência para falar, potência para ensinar, potência para acolher, e eles não têm espaço. Então eu devolvo a pergunta para ti, para outros colegas, por que não existe esse espaço? Porque não existe estudo para isso, não existe desejo de estudar, porque os meus alunos têm preguiça de estudar, quanto mais rápido o curso, melhor para eles. Não existe desejo de pesquisar e não existe desejo de encontrar de forma legítima o ser humano que está na frente dele. Eu quero encontrar o meu discurso e conseguir dar a minha aula. O outro que está na minha frente, eu nem preciso saber nada dele, eu não quero nem saber o que ele achou, eu quero que ele entre de um jeito e saia zen, entre X e saia zen, independente de eu estar retraumatizando, de eu estar desregulando ele, de eu estar fazendo ele sentir aversão porque ele está sentindo dor e mais sofrimento. Responde aí, Fabiano. Fala aí depois disso aí, vai falar o quê? Canta aí um mantra, Não, eu estava pensando na Mila falando aqui que às vezes a prática e o conceito não se conversam muito, né? A gente fala de yoga como moksha, como gerar libertação e tudo mais, mas por uma série de estruturas aí sociais e de princípios, às vezes, já ultrapassados, né? Dizer dessa forma,
infelizmente, isso acaba não sendo alcançado. E aí, pegando um fato, né, que há pouco tempo aconteceu, de uma entrevista, né, que não vou citar nomes aqui, mas uma pessoa que tem lá um canal do YouTube famoso estava entrevistando uma outra pessoa também, famosa aí no meio, e aí ocorreu ali uma polêmica, né? E depois houve um questionamento do porquê que a reação da pessoa não foi de uma determinada forma, quando ouviu a fala, né? E às vezes é uma série de fatores, né? Mas acho que um dos fatores é aquela bolha que a gente vive, né? Por uma série de motivos, né? Uma bolha de informação, uma bolha de crença, uma bolha cultural, uma bolha de às vezes não querer, né? Se envolver também, né? Não querer aprender, né? Ou se dispor, né? A mudar um pouco ali a forma como você tem as suas opiniões. Então, eu concordo com, né? E eu vejo, eu entendo o yoga como uma prática de libertação mesmo, no sentido de a pessoa não só se descobrir, né? Mas gerar no mundo ali uma força, né? Que vai transformar não só ela, mas a mensagem que ela quer colocar no mundo, seja através de uma formação, seja através da sua prática, ou através da sua forma de ser, de exemplo, né? Ou simplesmente com as pessoas ali que convivem com ela, né? Mas sair da bolha e, enfim. Vinícius, vamos lá. Deixa eu falar antes que o palestrinha comece. Porque na hora que o palestrinha começar, vai ser difícil falar. O que a Mila falou, cara, está muito mais inserido dentro de um contexto sociocultural, das pessoas não verem o yoga como uma atividade sociocultural, e sim como uma atividade à parte. As pessoas não têm interesse em estudar psicologia, não têm interesse em estudar sociologia, filosofia, elas se prendem elas se limitam a aprender o que é dado dentro dos cursos de formação de yoga, sugestões de literatura, sugestões de escrituras sagradas, ao Yoga Sutra de Patanjali, e elas esquecem que elas estão inseridas dentro de um contexto, cara. E que quando você vai dar aula, você vai se deparar com uma multiplicidade absurda, entendeu? De gênero, de classe social, de poder aquisitivo, de conhecimento. E as pessoas, um professor de yoga não está preparado para encarar isso. Aliás, ele está mal preparado para encarar a aula que ele vai dar. Quanto mais esse contexto sociocultural, entendeu? Manda, palestrinha, você está louco para falar. Não, eu quero passar para o Fabrício. Fabrício, conta um pouco aí, para quem não te conhece, a tua história e teu caminhar no yoga, para a galera poder saber. Eu tenho certeza que vai trazer assuntos interessantes para a gente também aqui. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Eu tenho uma visão bem diferenciada. Eu trago uma construção da minha masculinidade como ser humano dos últimos 4 anos, vamos dizer assim, de desconstrução e construção. E foi justamente através dessa linha do autoconhecimento. Então, foi quando eu fui fazer justamente formação de curso de yoga. E aí, justamente o que o Vini estava falando, que eu, ao contrário do que a maioria, eu fiz um caminho meio inverso aí, que não foi os asanas que me chamou a atenção, foi toda a filosofia que estava envolvendo aquilo, que inclusive eu hoje fui para uma linha de expansão de consciência, de terapia, e isso vem me desenvolvendo muito. Uma coisa que a gente fala quando a gente fala sobre a masculinidade, sobre o patriarcado, uma coisa que me vem quando a gente estuda o yoga, uma das primeiras coisas que vem, né, na hora da formação o yoga, qual que é o significado da palavra yoga, né? Então, muitas vezes, o que traz? Yoga é união, mas já não começou lá. A união, onde está a união masculino e feminino, né? Isso já é uma questão. E aí, se a gente vai falar sobre conhecer a nós mesmos, né, através da nossa potência, então Shiva, Shakti, né,
e através da nossa potência reconhecer o nosso eu. Então, e reconhecer nisso que existe o feminino e o masculino dentro da gente, e muito mais do que um gênero nosso, como a Mila muito bem disse, sobre almas, né? Sobre como seres infinitos mesmo, né? Não como uma coisa já definida e pré-estabelecida por essa sociedade que já encaixota a gente antes mesmo da gente nascer, né? Então, essa sociedade, uma das coisas que a Mila também trouxe, que eu achei muito interessante também falar, é assim, essa realidade, ela condiz com o sofrimento, né? Então, assim, você tem que sofrer, as pessoas dão muito valor naquela história de vida onde você se superou, onde teve, e nas permanências, né, de ser sofrido, e eu venho percebendo o quanto a gente pode lidar com essa realidade de uma forma mais ampla, a partir justamente do momento que eu entendi sobre ser infinito, que foi na formação de yoga. Falou, pô, a gente fez ser infinito. Eu falei, caraca, como assim? Quero saber mais disso aí. Me conta esses negócios aí, que eu quero aprender mais. Agora que eu sou ser infinito, me conta mais disso aí. E aí, vamos. E através disso, a gente vai construindo a nós mesmos, e sendo nós mesmos, a gente consegue construir uma realidade diferente, a gente consegue construir uma sociedade diferente, e de não olhar tanto para alguns pontos, não excluir, não estou falando excluir, incluir tudo. E dentro disso, seguir um caminho justamente para essa união, né? Tem uns estudos que eles falam muito da ciência mesmo, que agora o quanto a gente atualizou o conceito de evolução, não dentro da competição ou da como assim, seria de uma mútua cooperação, a gente encontra essa evolução. Então, o yoga, eu acho, no meu interessante ponto de vista, essa união e essa linha de pensamento aí, e eu passo a palavra. Muito bom, cara. Mesmo porque, né, essa ideia aí do Purusha, tal do yoga, ele não tem gênero nenhum, né, cara? Ele é um espelho límpido, um lago sem ondas, enfim, que reflete o fundo. Isso nos dá... É interessante, né? Porque o yoga como uma espiritualidade, o autoconhecimento, dá essa possibilidade absolutamente contemporânea, né, nova, de poder interagir com as transformações, né? Eu acho que um pouco a ideia desse programa aqui, sobretudo com convidados, é a gente explorar uma ideia de um yoga ainda não atualizado, né? É um yoga antigo nosso ainda, por mais que seja moderno, né? A gente está herdando quase o sistema de caças da Índia, né? A sociedade misógina que a Índia é. Isso é reflexo dessa busca obsessiva de ser igual aos indianos, né? Como se o yoga tivesse uma chancela indiana e não fosse, como você mesmo colocou, Fabrício, universal, infinito, não é? Então, o yoga também pode ser africano, o yoga também é brasileiro, latino-americano, é mexicano, é panamenho. Em cada uma dessas sociedades e culturas, o yoga, então, precisa se adaptar. Isso não é perder o yoga, né? É abrir os poros do yoga para novos atravessamentos acontecerem. Aline, antes que você durma com a gente aqui, tá ouvindo o que no fone de ouvido aí? Tá legal? Estou ouvindo todo mundo, com toda a atenção do mundo. É que vocês falam muito bonito. Eu sou mais assertiva, eu vou mais direta. Assim. Não, eu sei que você tem várias histórias. E conta o teu caminho no yoga, Aline, para quem não te conhece, o que você está fazendo, o que você fez e como isso foi atravessado por essa sociedade do yoga, esse campo do yoga que é eminentemente feminino, mas dominado por homens, né? Como é que você vê isso, Aline?
Pois é, então, de novo, não falarei bonito como vocês, assim, e vou ser bastante pragmática, como normalmente eu sou. Eu acho que eu tive muita sorte, inclusive, de estar inserida, assim, desde o princípio, dentro de um grupo onde o que era olhado era a necessidade e não gênero, cor de pele ou qualquer coisa parecida. Provavelmente, pelo meu caminho de voluntariado também, desde os 13, 14 anos, e esses meus acessos, assim, a grupos diversos. Então, eu não tinha, assim, era a pessoa que estava me dando aula e ou era homem ou era mulher e tanto fazia quanto tanto fizesse. Eu fui sentir mais esse tipo de diferença quando eu saí de um grupo muito legal, muito bacana, e fui frequentar outros, principalmente mudando de bairro. Então, eu sim. Deu uma travada para ela, hein? Dá um cutucão nela aí, André. Acorda ela, André. Aperta o play aí. Vem, Aline. Voltou. Já voltou. Deu, Aline, voltou. Voltou. Quando eu saí da Zona Norte, onde eu tinha acesso... São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Onde eu comecei a praticar yoga, né? Então, eu tive acesso, assim, a grupos de comunidades, de parada de taipas, de caieiras, mais da Zona Norte, mais riquinha também. E aí, de repente, eu fui para Pompeia, Vila Madalena, outros setores, assim. Eu falei, opa, pera um pouco. Tem uma coisa que acontece aqui diferente. E por que não tem todo mundo? Falei, uai, porque para mim o normal era ter todo mundo. Então eu tinha a ponte ali da Zona Norte entre o pessoal mais riquinho e quem precisava a título de outras necessidades, assim, dessas outras comunidades. E quando eu fui, então, para Pompeia, para Vila Madalena, para Vila Nova Conceição, eu falei, uai, aqui não tem todo mundo. Como é que é essa parada? E aí eu falei, tá, tem coisa séria aí para ser vista, para ser observada, e as pessoas, elas não estão dando conta disso. E aí o meu choque foi o contrário. O meu choque foi, sei lá, ao contrário, só, nem mais nem menos. Tá faltando fazer alguma coisa. E óbvio, assim, fazer sozinha não dá. Tive aí, por sorte, acesso a outros grupos, e aí vai entrando na história Fabiano, Isabel, a turma lá do Na Parádia. Aí depois, muito tempo depois, vem o André. E eu falei, pombas, tá legal, esse povo é do fazer. E, de novo, eu não sei, assim, usar os termos bonitos, técnicos ou qualquer outra coisa parecida. Eu falo, o que precisa ser feito? É isso? Então, vamos lá e vamos fazer. Mais ou menos assim. Então, a minha interação com esses assuntos foi meio ao inverso. O que eu acho que eu queria amarrar com a fala de vocês três, assim, e eu acho que o Benassi levantou uma bola, que eu acho que tem a ver com o tema, que é o seguinte. Recentemente, então, como o Benassi colocou, houve uma pessoa super influência do yoga, né? Super youtuber, 1 milhão de seguidores no Instagram, que é uma menina, que é uma moça, que é uma mulher, que é de Santos. Eu até fui entrevistado por ela num programa que ela faz. Ela entrevistou uma importante figura do yoga no Brasil, ou pelo menos bastante conhecida, representante de uma instituição, desviante de uma instituição, na verdade, né, e construir a sua, um líder espiritual. E ele foi altamente misógino, né? Com piadinhas típicas dos nossos pais e dos nossos tios, e que a gente também provavelmente já tenha feito ao longo da vida, né? Mas muito assertiva, né? E a pergunta que eu passo aqui, sim, para quem quiser responder, é justamente a reação dela, como o Fabiano colocou, foi de consentimento, né? Eu não sei se ela não entendeu o que ele estava falando, se ela não quis, por um discurso dominante dos homens, né?
a contrapor a fala dele, mas foi uma fala muito contundente em relação a uma posição sobre abuso sexual, se eu não me engano, de homens, né? E ela não contrapôs, ela não levantou a mão, ela não fez nada e continuou a entrevista, acho que chegou até a dar um sorrisinho. Isso é medo, isso é uma total alienação dos discursos predominantemente masculinos ainda no campo do yoga, ou ela é deslegitimada por uma sociedade mais patriarcal e ela nem ousa ir contra um discurso desse. Ou por outro exemplo também, são as diversas fotos dos ajustes absolutamente mal intencionados de grandes nomes do yoga indiano, de grandes escolas, ajustes absolutamente descabidos de serem feitos em mulheres, né? Mas continuam ainda não dizendo-se nada contra, né? Assim, as mulheres continuam ainda, e homens também, todos, né? E todas, meio assim, tudo bem, né? Por que isso acontece, né? Por que se permite isso ainda continuar acontecendo no século XXI? É um medo de se contrapor? Está todo mundo na correria e não tem tempo de pensar sobre isso? Por que isso Todo mundo continua quer ficar bem acontecendo na no mundo do fita. yoga? Em cima, todo mundo é PSDB, né? Responda. Você quer que Freud responda? Você quer que Becker responda? Você quer que Buda responda? Você tem que dizer quem que você quer que responda. Pode começar pelo Beck. Cada um vai responder de um jeito. Pelo Beck? O Beck. O Beck vai talvez levar para o campo da crença coletiva, né? A crença coletiva de que nós damos reforços, assim, por exemplo, o que eu vou querer dizer vai fazer sentido. Mesmo nós do yoga, em que nós falamos, a última postura é uma postura decantadora, uma postura de meditação. A meditação nos leva a uma calmaria, ou nos abastece, aumenta a nossa bateria para estarmos mais calmos e mais tranquilos, mais conscientes das nossas escolhas. Ainda assim, nós praticamos isso, ensinamos isso e damos 10 aulas por dia, inclusive finais de semana, e falamos para as pessoas que estamos na correria, estamos sem tempo de falar com elas no WhatsApp, porque nós não temos tempo. Então, isso é um reforço, é um reforço tão forte coletivo, que mesmo quem luta para que esse discurso seja esclarecido e não tenha sentido, porque nos adoece, a gente acaba repetindo. Né? Então, assim, ela está falando com uma figura, e todo mundo sabe quem está assistindo também sabe quem uma figura dócil, uma figura que estudou, uma figura que se dedica, uma figura que sai de uma outra figura muito dócil, que se dedica. Então, assim, na hora que ela não está preparada, ela tem que estar muito firme no propósito dela para dizer: você pode repetir o que você acabou de falar? Porque eu não sei se eu não vou terminar essa entrevista aqui. Ela tem que estar muito forte nesse propósito. Então, quando a gente fala assim como jornalista, não sei se ela é jornalista, né? Mas normalmente a gente está dizendo: eu estou escutando, não estou concordando. Eu não vi a entrevista dela, tá? Mas a gente pode estar assim, e a gente está fazendo isso com a cabeça, né? Então, assim, eu não sei que tempo ela teve ou não teve de concordar ou não com o que aconteceu, né? Mas eu acho que eu sofro isso direto no meu trabalho. Eu dou 40 horas de aula no meu curso, Roberto dá 2. Eu falo 10 vezes de um assunto, ele cita o assunto. As pessoas dizem para mim: qual a referência daquilo que o Roberto falou mesmo em aula? Eu digo: sou eu a referência. Não, qual a referência do que ele falou? A referência sou eu. Então, a pergunta é: da onde vem esse hábito? Por que vem essa dificuldade da gente acreditar que outros tipos de seres humanos podem ser inteligentes? Outros tipos de seres humanos, para não dizer de gênero, podem ter ideias, podem também estudar. Então, isso vem de muito tempo atrás, gente. Aí eu não sei se eu tenho cacife para falar sobre as questões sociais de gênero no Brasil, país colonizado, essa coisa toda, talvez o Roberto mais, né? Eu tô ouvindo... Fala, Fabinho. Só falar uma coisa aqui rapidinho, Guilherme. Eu tô ouvindo todo mundo falar e na minha cabeça assim tá vindo uma palavrinha recorrente, né? Para tentar dar um significado, né?
resumido, né? Que é a palavra aceitação. Eu acho que falta, né, por essa questão de falta de conhecimento, às vezes da gente viver numa bolha, ou da ignorância mesmo, né, de você estar envolvido ali num determinado assunto, ou num determinado contexto, mas quando você começa a se envolver com esse tipo de assunto, esse tipo de contexto, eu acho que existe, né, ou pelo menos o que eu acredito do yoga, né, o yoga levantou a mão. O yoga, eu percebo que ele ajuda as pessoas a se conectarem um pouco mais com essa questão de tentar aceitar. E aceitar, na prática, eu entendo que é um pouco de você ouvir o outro, de você aprender e ver o oposto daquilo que você acredita. Renasce, que planeta ou fala. você vive? Eu? Porque assim, só se nos seus grupos de WhatsApp isso acontece aí do yoga. Não, acontece nada disso. Não acontece nada. Ou o yoga tem Mas- o potencial de... Não, o que eu tô falando é o potencial de. Eu vejo que essas questões, elas se manifestam de um jeito maior dentro do yoga, no sentido de que Eu tô a te enchendo o gente- saco. a gente fala mais, né? Mas existe ainda um caminho muito grande para que isso seja propagado de uma forma maior. E aí eu entendo que é uma questão muito dessa que a Mila falou, né? A Mila comentou. Você está lá naquela rotina do dia a dia e o yoga não foi criado para a gente trabalhar 24 horas dando aula lá, né? Vou dar 7 aulas hoje, né? E aí como é que eu vou lidar com um determinado assunto? Então falta um tempo de estudo, de envolvimento e que muitas vezes a gente acaba caindo nisso quando gera uma polêmica, ou com a Aline, quando ela vai para um bairro diferente e ela descobre que tem uma linguagem, um grupo diferente, com uma questão diferente daquilo que ela estava antes envolvida. E eu acho que a gente precisa criar mais disso, né? Mais dessas... como é que fala? Desses ruídos, né? Para que a gente consiga falar sobre isso, para que a gente consiga expor isso mais e mostrar muitas vezes, porque a falta de aceitação vem de uma questão cultural, né? É difícil você falar pensando na Índia, né? Chegando lá e falando assim, olha, agora vamos eliminar o sistema de castas aqui, agora ela que vai dar aula aqui no lugar, isso seria inadmissível. Aqui é o contrário, aqui tem muito mais mulher dando aula e quando você olha para o público, eu vejo o grupo que eu tenho do WhatsApp lá, tem muito mais mulheres, mas às vezes as vozes não são das mulheres, muitas vezes, elas são dos homens, porque ainda talvez a questão de aceitação de se expor também, né? Enfim. Deixa eu só falar uma A Leia parada também ia falar. antes do Fabrício aqui, só um minuto. Voltando lá para o contexto da colocação do Beto, da entrevista, da tal entrevista, você falando agora que a menina é de Santos, cara, já me vem um lance total sociocultural, entendeu? De uma sociedade extremamente machista que é a santista, cara. Eu posso falar porque eu sou de Santos e eu conheço, eu convivo com pessoas que são extremamente libertárias. É uma cidade portuária, né, cara? Principalmente mulheres que são libertárias, feministas, mas que são extremamente machistas. Eu tenho uma dentro de casa, entendeu? Que ela é toda... fala, panfleta, não sei o quê, mas ela tem o discurso extremamente machista, cara. E o contexto da sociedade santista é assim, cara. É assim. Então, quando você me fala que a menina é santista, que ela é de Santos, diante de uma figura poderosa, né? Entre aspas, né, cara? Sim. Tem uma aura, né? Com aquela roupa, com as tilacas, com os... Enfim, cara. Você... Fala, Mila. Do menino é poderoso para as pessoas. Eu nunca vi nenhum vídeo do menino. Para o meu grupo do CAP mental aqui, ninguém sabe nem o que ele é, ele interessa. Não, pois mas uma dessas pessoas, né? Nós estamos aqui falando dele de novo. Aí vem um outro contexto, né, cara, que vai meio de encontro ao que o Fabiano estava falando.
As pessoas precisam entender que o yoga, cara, é uma bolha. E ela é uma micro bolha. Ela não é uma bolha desse tamanho. Ela é uma bolinha desse tamanho. Que em volta dela existem mais 1 zilhão de bolhas, cara. Que se você ficar preso dentro dessa bolinha que é o yoga, cara, o mundo vai passar e você vai ficar achando que o teu eu é o teu eu soberano. É o teu ego. É o eu maior. É o teu eu maior, cara. E não é, meus irmãos. Ou você se insere-se dentro desse contexto social e aprende outras coisas e vai ler filosofia, vai ler Freud, vai ler Engels, vai ler quem quer que seja, cara, para você entender um pouquinho mais. Ou senão, cara, você vai ficar limitadinho dentro da tua bolinha do yoga. Por mais bonitinha que ela seja. Por mais paz e amor, cara de paisagem, legalzinho. Amém. Namaste crazy. Muito bom, Baleia. Fabrício, vai lá. O que eu ia trazer também é o seguinte, diante dessa situação específica, é que eu acho que, no meu ponto de vista, existe sim um medo em relação das mulheres, nesse sentido, quando elas são coagidas de alguma forma, e existe um padrão de normalização dessa situação, porque as mulheres são tão assediadas e muitas vezes nem não entra numa percepção desse assédio ou desse lugar de fala sempre de que o que os homens estão falando é validado, que foi o que a Mila falou. Quando eu falo, eu não sou validada, mas quando o Roberto fala, não, aí tem que pegar. Então, sempre a fala do homem é validada e a mulher não. Isso acontece, por exemplo, em casais heteronormativos ou heterocisnormativos. Quando você vai em algum lugar, os homens se dirigem a palavra aos homens quando estão. Cara, e olha onde está a nossa visão, né, de masculinidade. E não sei se todo mundo percebe isso, eu acredito que não, e é justamente por não haver essa percepção, que é o que o Vini falou. Tem muitas mulheres que são feministas e tem muitas mulheres que são machistas. Muitas. Mas isso está normalizado na nossa sociedade, onde que o homem é validado, onde a palavra acho que esse é o que eu trago, e eu acho que, no meu ponto de vista, existe um medo de bater de frente, de fazer com que haja uma como eu vou dizer assim, resistência, de envergonhar, sabe, pela coação, assim, sabe, tipo, de fazer com que o homem sinta vergonha daquilo que ele está falando. E isso aí eu vou trazer para um outro âmbito, que é numa rodinha de amigos, só de homens. Cara, quantas vezes aqui a gente chegou para ela e falou, pô, isso que você está falando não é tão legal. Cara, assim, é mesmo de se posicionar, porque quando tem uma maioria, você vai dentro dessa maioria, no pensamento coletivo. Por mais que você não esteja de acordo, muitas vezes até eu já me calei, dentro da minha construção de masculinidade, que eu construí como masculino. E eu já me calei diversas vezes por não me posicionar, cara. Isso é, assim... E aí você vê assim, mas cadê o meu empoderamento de ser eu mesmo e falar o que eu quiser? E, assim, né? Deixa os outros pensarem o que quiserem, interessante ponto de vista deles, mas eu vou ser quem eu sou e eu vou trazer a pauta que eu quero e eu vou trazer um olhar de desconstrução, porque a forma como a gente vai desconstruir é justamente pegando esses caras que têm esses comportamentos e essas falas machistas e pontuar, fazer de repente uma pergunta, fazer de repente não sei, trazer algum tipo de clareza para que se perceba que a atitude ou a fala dele talvez não seja tão interessante para que outras mulheres estejam ouvindo, né? Acho que é isso. Muito bom. Fala, Aline. A Aline está ali assim, ó. Aline, Essa
situação que o Fabrício trouxe foi ótima pelo seguinte: todo mundo sabe o tamanho do André e todo mundo sabe o meu tamanho. Eu passei uma vez só na fila. E nós nos mudamos para uma cidade do interior. Embora seja a cidade dos meus familiares, e a gente sabe que interior tem um pouco ainda, né, daquela coisa de trás-mente, digamos assim, mas quem nos conhece sabe que eu tenho muito mais traquejo no lido de várias coisas do que o André. E, obviamente, as pessoas, quando a gente chegou aqui, que a gente precisa conversar, e mesmo com essa coisa toda dos protocolos e dos distanciamentos, todo mundo se dirige ao André. Eu passo à frente dele e falo, então, é comigo que você vai falar, porque é assim, assado, cozido, frito, e eu nem deixo a pessoa remendar. Aí a pessoa olha para o André e olha para mim e fala, pode olhar para mim, porque ó, é assim, 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 assim. E a pessoa fala, então tá bom. As pessoas ainda não entenderam que o homem da casa é ela. E olha que coisa machista que eu falei. O homem da casa é ela. Ao invés de falar que a cabeça da casa é ela. Ó, como que meu namorado na minha casa me chama quando eu digo, eu gostaria que fosse assim, eu vou fazer assim, eu pensei assim. Como é que você acha que ele se refere à minha pessoa? Faca na bota. Faca na bota. Um pouco machista. Ele senta no sofá e diz, não vai ter carne no almoço? Ela tá inventando. Vamos lá, roupa suja. Virando terapia, ela tá inventando já com uma... Ótimo, né? Maravilha. Ela tá inventando já, né? Tá inventando. Eu queria... Continua, Aline. Continua, Aline. Só para remendar, não, só para finalizar. Com relação até contexto, assim, trazendo para o mundo do yoga, então, e dentro dessas coisas todas que a gente tem falado. Eu sou fofa. Hashtag só que não. Então, como o meu primeiro diálogo com uma situação de abuso foi quando eu tinha 12 anos de idade. E aí houveram outros tantos, então assim, com mulheres e com homens. E aí quando infelizmente, o castelinho de areia caiu dentro desse universo do yoga e eu vi essas coisas, falei, legal, já sei como eu vou agir fofamente. Veio uma primeira vez, uma segunda eu já gritei. E a partir de então, o meu grito foi a minha arma usada, enfim, em todas as aulas que eu fiz, e hoje eu já fiz uma listinha de com quantas pessoas eu já fiz aula de yoga e passaram de 60 professores diferentes. Eu já precisei gritar com uns 10, pelo menos, porque vieram fazer os ajustes completamente inadequados, me tocando simplesmente sem pedir a minha permissão ou sem a necessidade. Então, eu sou fofa, eu grito, sai daqui, tira a mão, e pronto. A pessoa se assusta, fica vermelha, fica completamente constrangida, eu passo bem, obrigada, termino a aula e nunca mais volto. Obviamente, mas é basicamente isso, só contextualizando dentro do universinho, né, Baleia? Bem, a faca na bota da Aline é o grito, né? Deixa eu dar uma de palestrinha agora, mas são só 5 minutos. Eu ouço vocês todos e eu vou amarrando algumas ideias aqui. A gente, então, se poder pensar assim, o yoga vem de uma sociedade patriarcal, que é indiana, é um fato. Nós herdamos isso porque o Brasil, colonizado por português, e o exemplo do Baleia em Santos é eminentemente português e espanhol, reflete isso. Sou filho de português. Eu sei muito bem como e é machista mesmo. Só que o yoga não é algo que vem de fora, incólume, como já colocaram, né? O Fabrício mesmo colocou. Ele está inserido na sociedade. O yoga é um fruto da sociedade. Portanto, na Índia é misógino, patriarcal, estratificado em castas, o yoga vai se transformar dessa mesma forma. Só que o mundo mudou. O Fabiano deixou isso claro, assim, a sociedade mudou, o contexto cultural mudou, e o yoga está precisando se alterar e já está se alterando. O yoga, na verdade, como qualquer fenômeno social, não pede licença. Então, assim, há uma nova estética surgindo do yoga. É o que eu fico brincando de nomadismos, ou seja,
Aquela estética patriarcal, sedentária, de homens que mandam e pode fazer ajuste à torta direita que ninguém fala nada, certo? No exemplo da fala dessa entrevista que teve, está mudando. Quantas vezes nos criticaram aqui no Yoga Sem Frescura que só tem 4 machos falando besteira? E é isso mesmo. É tipo comentarista, né? Então há uma estética nova surgindo. Fabrício é um exemplo ícone disso. Mila também, com um monte de livro lançado, um método de yoga próprio dela, a matriz não indiana e sofrendo pra caramba, porque como ela colocou, ainda, ou a Aline, vão perguntar, ô doutor, pode fazer aí, né? Quando vocês estão em obra, eu tô lembrando disso, né? Fala, não, quem tá pagando é ela, né? O garçom vem perguntar também, trazer a conta, traz pro homem, né? Então, o yoga tem se mudado e com uma estética nova vem surgindo. E com uma estética nova vem uma filosofia também, um sentido de vida diferente vem sendo construído. Então, e é muito bacana porque assim, o yoga visa o fim não da ilusão, portanto, de novas estéticas, não é o fim de novas formas, não tem uma forma, é plural. O yoga, então, ele como filosofia cabe nessa pluralidade multifacetada, mestiça de ser. O yoga está a fim de acabar com a ignorância. Ignorância de nós 4, marmanjo aqui, por exemplo, criado num contexto para agir dessa forma. Se nós não agíssemos assim... Oi, pois não, desculpa. Beto, para que as pessoas possam fazer esse tipo de upgrade, elas precisam entender a prática de yoga. E a gente está pensando no mundo do yoga usando óculos de cor diferente. Todo mundo está usando óculos cor-de-rosa e aí fala, o yoga é cor-de-rosa. Ou usando óculos azul, ou mas, assim, usando óculos roxos. Mas é muito louco, André, porque... a cor do óculos. Não, perfeito, mas assim... Vê a própria mitologia do yoga. O yoga foi criado por um deus que é trans, brother. Shiva é homem e mulher, brother. E é casado com uma mulher negra, Durga, que decepa a cabeça de 5 machos numa sociedade extremamente misógina. Então, assim, o próprio mito do yoga, ele é revelador do estado atual, ele é absolutamente contemporâneo, cara. O Deus criador do yoga é masculino e feminino. Shiva vai ficando mais fortão, do século XIX para o XX, cara, quando tá a colonização britânica lá. Mas antes disso, é um ser absolutamente andrógeno. É trans, cara. Então, e casado com uma negra mulher que dá filho ao deus ao filho da guerra, Skanda, e da sabedoria. Então, quer algo mais? O que eu quero dizer é o seguinte, André, o yoga não precisa, como o cristianismo, passar por uma contra-reforma para se atualizar. Os próprios mitos do yoga estão absolutamente atualizados para esse contexto atual. Então, é só uma questão de deixar de ser alienado e entender a sua própria história. Não, mas não foi isso que eu falei. O que eu falei sei que não. Você fala gente entender o que é o yoga. Por exemplo, ninguém quer repensar a ideia... Mila, eu vi você levantando a mão. Ninguém quer repensar a ideia do yoga das suas bases. Ninguém quer estudar a prática. Por exemplo, todo mundo fala, como até mesmo o Fabrício falou, o yoga é união. Eu não compreendo o yoga como união. De acordo com o que a gente vem estudando, a última coisa que o yoga se refere como tradução é união. Aliás, para união você tem outras palavras. Você tem Samyoga, você tem uma série de outros termos que acabam sendo usados que são muito mais adequados do que a palavra yoga, como yuktam. Yuktam é a palavra que significa união. Não é yoga. Yoga nunca significou união. O yoga é a adequação. O yoga significa algo adequado. Adequado o quê? A sua natureza. Então, essa é a parte fundamental que as pessoas perdem e derrapam para fora da prática de yoga. Se o yoga é a adequação à sua natureza, resolve boa parte da discussão que a gente está tendo aqui. E, inclusive, de conceitualização do yoga, porque a partir do momento que você entende que é a adequação à sua natureza, você estar adequado com sua natureza, ou seja, dentro do seu dharma, pronto, meu amigo, você pode inventar o seu tipo de yoga moderno, se você quiser, e estar adequado à prática de yoga, entende? Não precisa reinventar nada, é só continuar
na mesma corrente, entende? Mas todo mundo tem medo e fala assim, não, o Shivananda falou que yoga é união, Purnabodhananda falou que yoga é união, entende? Pomba, se você fica como repetição daquilo que é velho, você nunca vai avançar, você nunca vai à frente, e aí nunca consegue fazer algo que, por exemplo, a Mila está fazendo, sabe? A Mila está num processo de construção de uma identidade dentro do yoga que poucas mulheres resolveram levantar a bandeira e fazer. Aliás, poucas mulheres, poucos homens, poucas pessoas. Então, entende? As pessoas não falam assim, batem a mão no peito e falam, vem comigo, eu tenho algo novo. As pessoas têm muito medo disso. Mila, o que você ia falar? Desculpa. Eu vou propor uma quebra. A gente precisa se desafetar de yoga. A gente continua discutindo o que significa na raiz, a gente continua pensando o que yoga quer, qual a meta, qual o objetivo, a gente continua falando em abordagens. A gente não fala do ser que pratica. Quem é o ser que pratica essa filosofia? A gente tem que decidir se é uma filosofia ou um dispositivo clínico. Se for um dispositivo clínico para doenças, para sintomas, para queixas, para ter anamnese, a gente precisa se habilitar para o contexto de todo o público adoecido e saber que, por exemplo, o afrodescendente, ele tem 30% maior chance de ter asma, de ter sofrer de diabetes, de ter ataque cardíaco e ter pressão alta. E a gente sabe lidar com afrodescendentes na nossa aula de yoga diferente? Não. A gente coloca na nossa aula todo mundo igual, porque a gente está sempre no lado da representatividade. O que eu vou falar do yoga, da minha abordagem, da abordagem da Mila, ou do Patanjali, ou do Iyengar, e o público está do outro lado, quieto, amordaçado, sentado, silencioso, sem se mexer, e ele precisa relaxar. Então, a gente precisa se desafetar, saber que o yoga, como o Baleia falou muito bem, é só um micro espaço, assim como existe Tai Chi Chuan, assim como existe TCC, assim como existe Hegel, assim como existe Spinoza, e decidir, somos filósofos, estamos sempre pensando essa filosofia, ou nós somos discípulos, vamos continuar brigando por essa religião. Então, enquanto isso, as pessoinhas que praticam ou querem entender da filosofia, ou querem ser atravessados e curados por esse dispositivo clínico, então, assim, o que estão fazendo? Porque eu estou sendo retraumatizado e ninguém sabe lidar com isso. Então, a gente precisa se desafetar primeiro. Quando eu faço esse convite e o praticante quem é? Nós temos conhecimento sobre quem é o ser humano que está na nossa frente? Não. A gente não tem. A gente discute abordagem, a gente discute deidades, a gente discute nomes em sânscrito. E as pessoas que estão sendo afetadas por esse yoga que se vende, por esse yoga que está na vitrine, por esse yoga que adora ser espiado e curtido, em corpos femininos maravilhosos, em homens maravilhosos todos retorcendo, tá lá. O Patanjali, ou quem sei mais quem, tá lá. E o praticante está do outro lado da tríade, assim, ó. Me avisa quando alguém me olhar. Então, essa sugestão que eu trago para a gente definir numa discussão dessa, que esse olhar minucioso, olhar para o outro. Eu entendo quando o Fabiano fala assim, a gente precisa trabalhar a aceitação. Mas, Fábio, a gente precisa olhar para as pessoas. A gente dá aula para grupos, a gente não sabe que grupo tem um comportamento terapêutico. Tem pessoas que dão aula para um monte de gente, não sabem nem o nome dessas pessoas, só sabem quais são as queixas, porque acreditam que todos que entraram ali precisam ser curados da coluna, ou precisam ser curados. Ninguém conversa, ninguém dialoga, porque todo mundo diz que não tem tempo, essas aulas cravadas de 1 hora, esse monte... É um circo, vira um circo, cara, vira um circo. Só que o espectador, ele não é convidado a dialogar se ele está gostando da apresentação ou não. É essa questão que eu quero trazer para a gente discutir. Quando que vai ser? Quando que vai chegar? 3.000 anos. Legal. Cara, 3.000 anos. Existem terapêuticas super novas em que as pessoas são convidadas a dialogar para dizer como que elas estão se sentindo. Está fazendo bem para elas ou não. A gente sabe se o yoga está fazendo bem
para os nossos filósofos que estão nos escutando ou não? Caramba, Mila, que aula. Isso Mas- trazer... Não. Fala, Fabrício. Pode falar, Não, Fabrício. o que eu ia trazer, assim, é que, assim, no yoga, o que ele propõe? Qual que é a proposta, né? É preparar o corpo, vamos colocar assim, numa questão o yoga mais ocidental, moderno, de preparar o corpo físico e energético para a gente atingir, talvez, uma nova consciência, né? Dentro disso, que a gente estava, acho que foi o Fabiano que disse sobre agora perdi a linha, ó. Como pode melhorar? Que eu ia falar? Dessa consciência de inclusão. Aí a Mila fala sobre as pessoas, quem que são as pessoas? Ah, lembrei. Era isso mesmo. Vai e volta. Essa responsabilizar a nós mesmos pelas nossas escolhas na nossa vida. E aonde isso leva a gente como indivíduo dentro da sociedade. Então, trazer essa consciência e essa reflexão. E não é todo mundo que vai falar assim, pô, então eu estou criando toda essa caqueira aqui na minha vida e eu sou responsável por isso? Essa consciência, quando a gente está num estado mental, onde a gente tem mais clareza, onde a gente está mais focado, onde a gente tem vamos dizer assim, uma expansão de consciência, a gente está mais aberto a receber tudo isso, e sem ponto de vista fixo e aprendendo a receber, que eu acho que é um exercício, né? O exercício do receber, é a percepção como indivíduo dessa responsabilidade da nossa vida mesmo, desse empoderamento do que a gente é capaz de fazer. Então, eu vejo muito yoga como filosofia, dentro dessa linha de pensamento. Deixa eu só falar uma parada. Dentro do que a Mila falou, cara, desafetar um professor de yoga, cara, é a coisa mais sinistra que existe, né, cara? Eu nunca vi um professor de yoga querer ser desafetado. Eu só vejo o professor de yoga querer ser mais afetado, cara. É muito mais difícil. Mais e mais, cara. Porque ele cria, cara, uma mística em torno dele. O yoga dá a sensação de alguns poderes, né, cara? De que você... Um empoderamento, né? Do empoderamento que parte do Siddhis. físico, né? Normalmente das possibilidades que você alcança com o teu corpo, né, cara? De botar o pé aqui, o pé lá, de fazer isso. Isso alimenta o teu ego de uma certa maneira e isso te afeta muito, isso te deixa distanciado do teu aluno. É muito simples, cara. Assim, você não precisa ser nenhum filósofo para entender a contextualização do yoga, cara. Se você é praticante de yoga... A prática já mostra. Entendeu, cara? A prática te empodera, a prática te afeta. Quanto mais você pratica, mais você fica afetado, cara. Sacou? O André é um cara afetadíssimo, cara. Mas sabe, Baleia, uma das coisas Abriu mais a câmera, que tem... planta a bananeira e abre a perninha. Porra, sacou? O cara foi no Jô Soares e meteu o sirichaço e não abriu a perninha. Puta. Sacou? E aí, cara... Ele gostou. Para você quebrar isso, é muito difícil. E vou falar, isso está piorando. Os novos cursos de formação, as redes sociais vêm tornando as pessoas cada vez mais afetadas, Mila. Muito mais afetadas. Não, e você sabe que... Sabe o que está acontecendo? Só comentar uma coisa, André, que eu estava pensando em falar, mas eu não ia falar, mas o Baleia fez um gancho aí, eu vou comentar. Eu tenho uma aluna que ela começou a fazer yoga comigo, todo o processo, né? Eu lembro quando ela falou, não, eu às vezes sou muito agitado, não sei o que, o yoga vai me ajudar. Ela fez yoga, passou por um quase derrame, a respiração ajudou ela, aí aquilo mudou, assim, ela começou a dar mais atenção para o yoga, estudar, resolveu fazer um curso de formação. Aí fez o curso de formação, começou a dar aula e deu aula no parque lá e tudo mais. É um curso de formação de uma pessoa conhecida, não vou citar o nome também. Mas aí eu fiz um stories esses dias comentando
sobre as pessoas copiarem e tudo mais, porque eu tô vendo direto propaganda no meu Instagram, e a galera, às vezes, pega um nomezinho, aí eu falo, cara, eu já vi esse nome em outro lugar ali, que a pessoa tá fazendo um trabalho igual, e copia. Aí eu fui lá e falei assim, gente, para de copiar o nome das pessoas, inventa o seu, né? Você não quer fazer uma coisa única, você não se transformou com uma coisa única, coloca isso, mas no nome também, não copia as coisas. Enfim, esse foi o resumo. E aí ela começou a falar comigo, e começou a discutir lá, eu comecei a discutir, né? Falando... Oi? Serviu, né? A carapuça. Não, então, ela começou a comentar falando assim, olha, eu já vi várias coisas no yoga também que você não acredita. Eu falei, nossa, né? E ela tem, sei lá, 1 ano e meio, 2 de formação, não sei quanto tempo, né? Virou e aí ela mestre, começou né? a contar sobre questões de assédio, de questões de abuso e não sei o quê, isso no curso de formação, né? Eu falei assim, cara, eu já tinha ouvido histórias, né? Mas eu não tinha, né, ainda contato com alguém que teve alguma vivência sobre isso, né, de alguma forma, assim, mais próxima. E ela começou a me contar. Então, isso, né, resume o que o Baleia está falando de as pessoas estarem, às vezes, com um curso de formação que não dá para ela a profundidade que ela precisa, não só do yoga, né, mas pegando o yoga num contexto que ela está na nossa vida aqui, no nosso país, na nossa cidade, na nossa história, né? E como que isso está impactando. Do yoga, quando eu comecei a fazer a prática em 2003, terminei a formação, comecei a dar aula 2005, 2006, para cá, já mudou coisa para caramba, assim, na forma do entendimento do yoga, como que o yoga é apresentado para as pessoas. Hoje você não consegue ver alguma coisa de yoga, naquela época, né? Você não conseguia achar muita coisa sobre yoga na internet e pensar em yoga falando de inclusão, falando de patriarcado, você não via nada disso. Só que hoje isso começou a bombar. E os cursos de formação deveriam abordar, né, ou ter alguma coisa para falar sobre isso, mesmo que seja em alguém que não é do yoga, de fora, que estuda isso, né? Mas seria o ideal, né? Fabiano, as pessoas que vão procurar um curso de formação hoje, elas acham que elas buscando um curso de formação e se formando professores de yoga, elas estão saindo da sociedade, que elas estão saindo da caixinha. Elas não sacaram que elas estão saindo de uma caixinha e entrando em outra caixinha. E que ao sair dessa caixinha, que é muito mais ampla, sacou? Que é a sociedade, que é a vida real, que é... Elas estão virando alienadas, cara. Elas estão simplesmente se alienando num universo. Elas entraram numa caixinha menor. Muito menor, cara. Ó, a caixinha deles, ó. Muito pequenininha, cara. Sacou? Então, o discurso deles, cara... O que você falou naquela hora, Bini, é muito pertinente, cara, porque assim, você entra no curso de formação, ninguém prepara você para entender o que vai acontecer com a sua cabeça à medida que você está dando aula de yoga. Porque você está dando aula de yoga e você chega para o aluno e fala assim, levanta o braço, ele levanta. Para de respirar, ele para. Respira mais rápido, ele respira. Deita e relaxa, não se mexa. E o aluno vai fazendo tudo que você vai mandando. Ele acostuma o aluno a cumprir ordens e acatar imediatamente e o professor a mandar. Quando se estabelece esse tipo de comunicação, que é perniciosa, para mim isso é muito pernicioso, o aluno alimenta o professor dele, falando que ele é o máximo, e o pateta acredita. Ele acredita e vira mestre. Então, os mestres são criados assim. Eles são criados pela própria ilusão deles, de que eles são foda, porque os alunos dele falam que são. E ele não vê as pessoas que acham que ele é um bundão. Porque essas pessoas saem, vão embora e vão falar mal dele. Mas quem fica ressaltando isso e fica alimentando dentro daquele microgrupo, né, que o cara é muito bom. Aí você vê, o cara desponta com o mestre um dia desses e depois cai, como uma maioria cai, porque não se sustenta, porque não era mestre de verdade, era mestre daquele grupinho. Quando ele encara um mundo que é bem maior do que ele, derrapa pela primeira curva que acontecer ali, pegou óleo na curva, sai. Porque todo mundo tem telhado de vidro, né? Aí, pô, quando você fala, ih, o mestre faz cocô, faz. E ele faz cada cagada. O que você ia falar, Beto? Yoga é autofágico, velho.
Eu ia falar, André, que você resumiu Vigiar e Punir de Foucault em 5 minutos de fala, cara. Parabéns, cara. Foi massa isso, cara. Vamos fazer a parte 2 desse programa, cara? Qual que seria? Não, a parte 2 continua nesse assunto e vamos tentar abranger mais. Convidar mais alguma pessoa, Fabrício, Mila, Aline, mais alguém, cara. Eu tenho massa, cara. de pauta. Fala, Mila. A sugestão de pauta é o que o André falou muito bem. A gente tem que definir dentro do yoga se nós somos ditadores ou somos hospitaleiros. Se nós somos hospitaleiros, pessoas do bem, que queremos que todo mundo venha na nossa festa e comam o que quiser e digam se gostaram dos doces ou dos salgados, nós somos, então, esse grupo. Se nós somos ditadores, nós vamos dizer, você vai comer isso, beber isso e tem que dizer que gostou assim, do jeito que eu mandei. A gente tem que decidir o que a gente quer, né? O que a gente quer ser. Essas pessoas estão escutando, estão se formando, aí tá todo mundo dizendo, não, eu quero ser legal, eu quero ser fofo, eu quero ajudar as pessoas. Quem são as pessoas? Eu peço que a gente tenha espaço para conversar sobre isso, gente. Quem são as pessoas? As pessoas que estão entrando pela porta. Quem são as pessoas? Sabe? Você conhece o ser humano, você estuda um pouquinho sobre o ser humano ou estuda só sobre abordagem? Porque senão vira uma representação teatral mesmo. Tem pessoas no palco, literalmente, alguns ficam no palco, não é isso? Ficam no palco, e os outros lá embaixo que se virem se não trouxerem a repercussão daquele dispositivo que eu estou oferecendo da maneira que eu aprendi. Ou seja, é para relaxar, ou seja, para ficar zen. Se não ficou, o problema é seu, você que está errado. Né? Então vamos ter que trazer sutras budistas para falar sobre compaixão, porque não tem isso aí no yoga não, hein? Não, isso eu sempre aprendi sendo atravessada pelas pessoas, sabendo dizer, cara, como eu falei merda, cara, como eu não tenho linguagem, como eu não sei contextualizar, essa pessoa é pobre, como é que eu tô falando de estresse fisiológico, se ela tem um estresse completamente animal e natural, que é não ter o que comer nesse dia. A gente tem que mudar a maneira que a gente fala com as pessoas, saber falar com as pessoas, né? A hashtag yoga para todo mundo. Yoga não é para todo mundo, porque a gente não deixa ser para todo mundo, porque a gente não sabe que todo mundo é totalmente singular. Quando a gente entender que esse ser praticante é singular, é diferente, e se eu quero acomodar pessoas, eu tenho que estudar, por exemplo, trauma. A cada 10 seres humanos, 2 têm trauma, gente. E aí eu retraumatizo numa aula. Ah, mas eu não sou psicólogo. Então não trabalha com yoga, porque ele é terapêutico. Se é para ser só filosófico, vai para uma outra área. Então a gente tem que definir também isso, né? Ele é dispositivo clínico ou ele é uma filosofia? É isso que eu queria... Falta anamnese. Falta anamnese. Acho que é um bom tema também para a gente abordar. Não. Você tem que conhecer a pessoa. Mas conversa com a pessoa quando chega. Posso falar uma parada? Eu olhando para ela, vendo ela respirar, vendo ela conversar, vendo ela pela aula. O Trikonasana não é assim, o Trikonasana é o que ela fizer, é o que ela trouxer, entendeu? Ela tem um corpo, ela tem uma vida, ela tem uma estrutura, ela tem uma dinâmica, ela é um fenômeno que acontece na nossa frente e a gente não permite, porque eu quero que o fenômeno seja esse da fotinho que está no meu livro aqui. Na caixinha. Posso falar uma parada? Na caixinha. Acho Fala, que Baleia. Não falta anamnese, acho que falta um pouco de empatia, saca? A experiência, cara, você não precisa ser um estudioso, um acadêmico como a Mila e como o Roberto, mas você, com a tua experiência, cara, você cria uma percepção e um olhar diferenciado para cada aluno seu, cara. A experiência te traz isso. E você ter essa relação, esse conhecimento, essa individualização de cada um, cara, é o que faz o yoga, cara. Se eu pudesse citar um livro aí para complementar o que você falou, Paulo Freire, cara. Joga Paulo Freire na veia. Mas tem outros livros, tem um livro que se chama O Corpo que Fala, cara. As pessoas, pela maneira de se movimentar, do gestual, ela já está dizendo muito, cara. E você tem que ter essa percepção, cara. O professor de yoga tem que ter essa empatia, cara. Tem que ter essa percepção, essa sensibilidade, Vini, cara. Isso está morrendo, Vini. Porque, assim, o pessoal mais jovem... Eles não querem saber dos professores mais antigos. Os professores mais antigos, eles numa olhada fazem essa anamnese. E quando eu falei da anamnese, a Aline sabe, eu não faço anamnese em papelzinho. O cara senta na minha frente e eu falo, puxa vida, olha, você escuta melhor do seu ouvido direito, né? Aí o aluno abre o olho. E você está com a narina direita mais entupida do que a esquerda. Aí o cara fala, como é que ele está lendo minha mente? Não, eu estou vendo que a narina tem uma diferença
eu estou vendo que ele inclina a cabeça numa direção, eu estou vendo que ele se senta torto de um determinado jeito, na aula anterior não sentou, então provavelmente ele está com dor. Então, essa é a sacada. É a experiência. É tempo. É isso que eu estou dizendo, é clínico, é filosófico. Você está levando um ser humano maltratado ao lado de fora, que não aguenta mais o trabalho, que não aguenta mais a família. O brasileiro que trabalha pra caceta, ele vai no yoga para te dizer o que ele tem errado. É isso que eu estou falando da linguagem. É isso que o encontro com os pacientes de CAPS me ensinou, quando eu fui levar o meu yoga para eles. É isso que você não precisa vir nos consertar. A gente não quer ser consertado. Quem disse para você que eu quero ser consertado? Eu quero ser respeitado, é diferente. Eu quero ser visto e respeitado. Falta quem me vê, quem me respeita. É isso que eu falo. Esse trabalho eu respeito muito, e eu te respeito muito, tu sabe disso, essa questão assim, como é que a gente consegue ver o ser humano, a alma, não tem nada torta. Como que a gente consegue dar uma prática em que a gente acolhe almas? A gente está muito cartesiano, muito numa coisa clínica médica. Oi, tudo bem? Você está bem? Qual a sua queixa? Não é esse o nosso papel, gente. Para ver o ser humano e conhecer ele, basta receber ele como um fenômeno acontecendo. Veja ele deitado, veja ele no trikonasana, veja talvez ele sofrendo porque está te olhando e tu faz muito bem, e dizer para ele, eu gosto do teu jeito mais do que o meu. Aí ele está querendo se transformar em você. Não, quando eu digo para ele... Isso não pode. Bem melhor... Você passa a olhar o ser humano e deixar que ele aconteça do jeito dele, não do meu, Sim, não do alinhamento, mas de como ele se apresenta. Aí ele diz, nossa, que legal, o professor me fez né, admirou o meu jeito, vou voltar para essa aula. Eu tenho um autor que eu quero sugerir no livro, já cala minha boca, um livro, David Trevelyan, tá? Ele é um estudioso maravilhoso, ele é um cara extremamente acessível e que estuda só trauma e fundamentos para acolhimento de trauma. Só que no discurso dele de fundamentos ele chama de trauma sensitive, é para você ter fundamentos para acolher seres humanos em trauma, seres humanos com as suas diferenças culturais. E aí ele fala no livro dele sobre isso, como que a gente deve falar com as pessoas. Uma maneira muito simples tenta para meditar, mas se você quiser, você deita. Se quiser, você fica de pé. Alguém aqui faz isso? Eu faço. Isso, faz, porque ele pode meditar de pé. Agora, você quer fechar os olhos, olhar para baixo, você quer deixar os olhos abertos. Isso é deixar o outro pertencer à prática que é dele. A prática não é nossa. Nós já estamos oferecendo e guiando, mas o outro precisa saber onde ele está pisando. Não tem espaço, não tem tempo para a gente saber tudo da vida dele. Não estamos fazendo uma psicoterapia, claro, mas eu preciso dar pelo menos opções para ele. São esses discursos que acontecem numa aliança entre Cambridge e Harvard, que fala só sobre meditação na psicoterapia, meditação para minorias, meditação para público em geral. E aí você vai olhar para isso e vai dizer, porra, esse é o público que faz yoga. Não existe o público torto e o público certo. O público que tem trauma e o público que tem. A gente separa assim, não existe isso. Todos nós temos uma questão. Nós precisamos só de opções. Eu posso fazer no meu jeito? Pode, ótimo. Mas a gente não deixa. É só essa Quem é palestrinha aqui agora? Quem que é palestrinha agora? Porra! A Mila vai ganhar o troféu, hein, cara? Porra, meu! Não, foi muito bem colocado, meu amor. Perfeito. Gente, continue falando. Mata esses caras aí. Cala a boca, Fabiano. Fabrício. Tá contigo aí, Fabrício. Pode divulgar aí, falar um pouco mais sobre... Ou comentar, se quiser comentar. Onde a gente te encontra, Fabrício? Então, eu sou facilitador de consciência, eu trabalho com barras de axis, eu trabalho com facelift, eu trabalho com atendimento energético. Muito bom, Fabrício. Aline, quer fechar o rolê? Apresentar sua cachorra? Aqui. Aqui, ó. Ai, ela é muito... Aqui, ó. Ela não é um negócio? Ela é fofa demais da conta. Não sei se fecharam ou se abriram alguma outra pauta, inclusive eu escrevi aí para vocês, mas enfim, de tudo isso que a gente foi falando, o quanto nos cabe mesmo assim, a questão de
adequação de uma maneira geral e de ação. Porque yoga sem fazer, só ficar no lero-lero, vai ficar mais difícil algum tipo de chegada de caminho. Bom, a gente já está fazendo por aqui, né? Pelo menos cutucando algumas coisas a gente já faz, a gente já cutuca. O que eu acho e penso e sinto, enfim, que seja adequado, seja bom e seja... Travou a Aline aí de novo. Dá play, André. Dá um totozinho, assim. Toca ela aí, André. Dá play, caralho. Acorda ela, pô. Aline, vai falando aqui, ó. Às vezes ela dorme. 3, 2, 1, tá vendo? Morar na roça é isso. Que a gente depende, a gente não pode. Aqui é tudo assim, tudo provado que não adianta nada planejar tudo. Porque nada acontece dentro do planejamento. Mas se tiver parte 2, a gente vai afunilando assuntos assim para a gente discutir mais, porque é muito bom também ouvir todo mundo. Eu gosto muito de ouvir. Peraí que a nossa convidada quer fazer um jabá. Faz o jabá aí. Faz o jabá, Mila. Momento jabá. Meu novo curso chama Yoga Social e Estudo do Comportamento do Praticante. Então, todos esses assuntos que eu vim trazer aqui e que eu trouxe, que eu convidei para o diálogo, eu coloco nesse projeto, um projeto que eu estou gerando, alimentando ele há 4 anos já, e ele está começando a ser rodado já, vai virar livro, vai virar curso, e eu estou super feliz se a gente puder falar sobre esses assuntos no outro momento mais. E queria agradecer pelo acolhimento, super caloroso. Desculpa se eu falei demais, eu me empolgo porque eu amo esse lugar de poder conversar sobre as minorias e falar sobre atravessamentos. Muito obrigada, tá? Namastê. André, agradece a todos, André. Com essa sua cabeça aí de tio Chico da família Adams. Abre o microfone, André. Vou agradecer ao meu pai, à minha mãe. Mandar um beijo pro meu tio. Então, gente, o assunto foi esse. O assunto dessa semana foi patriarcado no yoga, caminhos e descaminhos. Tanto Roberto Simões, Fabiano Benassi, Elvire Baleia, eu, André De Rose, que a gente sempre leva o programa. Hoje, com a Mila aqui com a gente, com o Fabrício, com a Aline. Batemos um papinho aí com vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês tiverem também alguma coisa para falar, né, que possa ser abordada aqui no nosso programa, a gente coloca aí para vocês. Fabiano, faz aquele jabazinho lá, Fabiano, aquele negocinho lá que você tem que sininho, não sei o que aí. Bom, então se você gostou, curte, deixa um comentário. Ficou um pouco longo esse programa, mas espero que seja proveitoso, porque o assunto realmente é muito grande. Então a gente se vê no próximo. Até mais. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí, viu?